Ele que nos chama, como a palavra diz, né? Ele é fiel, né? Se ele nos chamou, ele é fiel, né? Para colocar a palavra na nossa boca. E quando a irmã, ela me fez o convite, e eu disse, Jesus, essa semana foi uma semana tão corrida. E eu disse a ela, meu Deus, né? Eu falei, meu Jesus. E não respondi mais nada. E quando eu cheguei aqui, ela já entendeu que ali era um sim, né? E porque nós sabemos que quando nós recebemos um convite, né, para levar a palavra do Senhor, para falar de Jesus, nós não podemos recuar, né? Porque o Senhor, ele não chama aqueles que não têm o que fazer, que são desocupados, né? Ele chama aquele que tem mesmo muito trabalho, que é ocupado, mas que tira o tempo do Senhor, né? Porque a palavra do Senhor diz que primeiro é o reino de Deus, né? E as demais coisas, elas serão acrescentadas. E o Senhor, ele colocou uma palavra no meu coração, né? Uma palavra que eu já vinha estudando. E essa palavra fala o poder da oração, né? O poder que a oração ela tem na nossa vida. Quando nós se dispõe a orar e a buscar a presença do Senhor Jesus. E eu pedi a Deus que confirmasse essa palavra. E eu fiquei um pouco em dúvida, eu disse, Jesus, confirme. E eu cheguei hoje pela manhã aqui na consagração, e a diaconisa Patrícia, ela deu um testemunho de uma oração que ela fez e que Deus respondeu. E ali eu tive a convicção que essa é a palavra que Deus ele quer falar com a igreja nessa noite, né? Essa é a palavra que Deus ele quer falar comigo e com você nessa noite. E a palavra do Senhor se encontra aqui no livro de João, capítulo 15, o versículo 5. Glória a Deus. A palavra do Senhor diz assim, João, capítulo 5, 15, versículo 5. Eu sou a videira. Eu vou começar no versículo 7, que diz assim: Se vós estiverdes em mim, e as minhas palavras estiverem em vós, pedires tudo o que quiseres, e vos será feito. Nisto é glorificado meu Pai, que dê muitos frutos, e assim serei meus discípulos. Somente esses dois versículos. Aqui a palavra do Senhor fala conosco nessa noite, né? Que se as minhas palavras, né, se as suas palavras estiverem, né, no Senhor, se as palavras de Deus estiverem em nós podemos pedir tudo o que nós quisermos e o Senhor ele responde, conforme a vontade e conforme o querer do Senhor. Mas nós temos que estar na videira verdadeira que é Cristo Jesus. Nós temos que estar na presença do Senhor. Aqui a palavra dele, no versículo 5 diz: Eu sou a videira e vós as varas. Quem está em mim e eu nele, este dá muitos frutos, porque sem mim nada pode fazer. Se alguém não estiver em mim, será lançado fora, como a vara, e secará, e os colhe, e lança no fogo, e arde. Então, aqui a palavra do Senhor é bem clara, né? Não é só orar, é ser obediente à palavra do Senhor. Para que a minha e a sua oração venha a ter resposta, nós temos que ser obedientes à palavra do Senhor, né? É a palavra do Senhor que fala aqui que se a palavra dele estiver em nós e nós estiver verdadeiramente em Cristo, como o testemunho que a irmã contou, ela falou que foi 2 horas o que Deus fez. Mas nós temos que estar na videira verdadeira, né? Nós temos que estar em Cristo Jesus para que a nossa oração ela venha a ter resposta. Nela foi imediato, em outros pode demorar mais, porque há um tempo determinado para todas as coisas. A palavra do Senhor diz que há um tempo determinado para tudo. Talvez ainda não chegou a resposta que você tem buscado, né? Mas se você está na presença do Senhor, está na direção certa, está obedecendo os mandamentos do Senhor, está pedindo ao Senhor todos os dias força para buscar a presença dEle, no tempo determinado do Senhor, Ele responde a minha e a sua oração, né? E aqui na palavra do Senhor nós vimos que grandes homens e mulheres de Deus tiveram resposta de suas orações, né? Aqui a palavra do Senhor, no livro de Juízes, fala de Sansão. Glória a Deus. Eu busquei alguns homens e mulheres de Deus que tiveram resposta de oração.
Glória a Deus. Não dá para falar todos, porque Deus, ele é maravilhoso e a misericórdia dele é grande na nossa vida, né? Porque por merecimento nós não merecemos nada, mas a misericórdia dele é grande. E quando a palavra do Senhor diz que quando Pedro ele estava preso em cárcere e a igreja se juntou a orar, os cadeados, as correntes foi quebrada. Então há poder na oração. Quando a igreja ela se junta a orar e a buscar, né? Eu mesmo, eu não sou muito de pedir oração no grupo, mas quando eu me sinto aflita, eu peço, não é vergonha não, irmão. Porque a palavra do Senhor diz que há poder na oração do justo, ali quando ele se junta a orar e a buscar a presença do Senhor, né? E hoje na consagração nós oramos por várias pessoas que colocou o pedido lá. Muitas vezes as pessoas nem sabem que nós estávamos aqui reunidas, de mão dadas, orando por aquelas vidas que estavam ali pedindo oração. Né? Porque é isso que a palavra do Senhor nos ensina, a orar uns pelos outros. Né? E a palavra do Senhor aqui no livro de Juízes, capítulo 15, o versículo 18, fala assim: E como tivesse grande sede, clamou ao Senhor e disse: Pela mão do teu servo, tu deste esta grande salvação. Morrerei eu, pois agora de sede, e cairei na mão destes incircuncisos. Então o Senhor fendeu a caverna que estava em lei, e saiu dela a água, e bebeu, e o seu espírito tornou e reviveu, pelo que chamou o seu nome, a fonte do que clama, a qual está em lei até o dia de hoje. Glória a Deus. Então nós vemos que aqui, né, Sansão, ele aflito, ele estava com sede e ele pediu ao Senhor. E Deus, pela misericórdia dele, que é grande, o Senhor, a palavra do Senhor diz aqui, né, que ele abriu, né, a caverna e saiu água. E é esse o Deus o qual eu e você serve. Quando nós estamos aflitos, nós clamamos o Senhor. E o Senhor, ele responde. Jonas, quando ele estava ali na barriga do peixe, ele estava lá por desobediência. Ele estava lá porque desobedeceu a Deus. Mas mesmo assim, o Senhor respondeu a oração dele. Quando ele fala, né, que angústias do inferno cercaram ele, mas eles clamaram o nome do Senhor e o Senhor respondeu. Né? Então, nós temos um Deus que responde a oração quando nós estamos angustiados, quando nós estamos aflitos. A misericórdia dele responde a minha e a sua oração, né? E Sansão, ele teve duas orações respondidas. No versículo 16, no capítulo 16, o versículo 18, 28, fala assim: Então Sansão clamou ao Senhor e disse: Senhor Jeová, peço-te que te lembre-se de mim e esforça-me agora, só esta vez, ó Deus, para que de uma vez me vingue dos filisteus pelos meus dois olhos. Abraçou, pois, Sansão com as duas colunas do meio, em que se sustinha a casa, e arrimou-se sobre ela, com a sua mão direita numa e com a sua esquerda na outra, e disse Sansão: Morra eu com os filisteus. Inclui-se com força, e a casa caiu sobre os príncipes, sobre todo o povo que nele havia. Glória a Deus. Sansão, ele já se encontrava sem força, né? Como todos conhecem a história. Mas aqui ele pediu a Deus que renovasse a força dele, que ele não perdesse aquela guerra, né? E o Senhor, ele respondeu a oração dele, né? Porque nós temos um Deus que responde a oração daquele que clama ao Senhor. Nós vemos também que Ana, em 1 Samuel, mais adiante um pouquinho, 1 Samuel, versículo 4, diz que Ana se levantou depois de comer e beber em Siló, e Eli, o sacerdote, estava sentado numa cadeira, e um pilar do templo do Senhor. E ela, pois, com amargura de alma, orou ao Senhor abundantemente.
E voltou um voto dizendo: Senhor dos exércitos, se bendigamente atentares à aflição da tua serva, e de mim lembraste, e da tua serva te não esquecesse, mas a tua serva deres um filho varão, o Senhor o darei por todos os dias da minha vida, e sobre a sua cabeça não passará navalha. Glória a Deus. O 26 diz, né? O 19, levantou de madrugada, o 17. Então respondeu Eli e disse: Vai em paz, o Deus de Israel te conceda a tua petição que lhe pediste. Glória a Deus. Né? Como todos conhecem a história de Ana, ela era estéril, né? Ela não podia ter filho. E isso deixava ela angustiada. E aqui a palavra do Senhor diz que ela chora muito com amargura de alma, né? E o profeta Eli ali, ele acha que ela está embriagada de ver a situação que aquela mulher estava. Mas ela estava chorando perante o Senhor. E o Senhor ouviu a oração dela, né? O Senhor respondeu o clamor daquela mulher, né? Dando a ela um filho. Porque nós servimos, irmãos, a um Deus grande, a um Deus poderoso, a um Deus que responde a oração quando nós oramos pelos nossos irmãos, quando nós apresentamos a nossa família diante do Senhor, né? E Deus, ele responde o clamor, responde a oração do seu povo, né? Porque se nós estamos aqui hoje, é porque alguém dobrou os joelhos e apresentou a nossa vida diante do Senhor, né? Por isso que é bom a gente orar pelas pessoas que estão afastadas da presença do Senhor, né? Pessoas que muitas vezes não é que não tem vontade, não tem força de vir para a casa do Senhor, porque o inimigo, ele aprisiona, né? Eu estava conversando com a irmã essa semana, eu disse, se nós que estamos na presença do Senhor, é uma guerra para vir, você imagine as pessoas que estão no mundo, o que o inimigo não faz para não trazer para a casa do Senhor, né? Mas se nós estamos aqui é porque o Senhor Jesus, ele deu força. Então, que nós continuemos buscando mais a presença do Senhor, né? Tendo um relacionamento com Deus, porque a oração, ela nos aproxima de Deus, né? A oração é você ter uma conversa com Deus, né? Tem pessoas que dizem que não sabem orar, né? Mas o Senhor, ele deixou a oração, está lá no livro de Mateus, o Pai Nosso. Ele deixou a oração para que nós orássemos a Ele, né? O Pai Nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome. Você já está orando ao Senhor, né? De você dobrar o seu joelho e você pedir ao Senhor que cure, né? Que liberte, que salva, porque a oração ela cura, a oração ela liberta, a oração ela salva, tudo pelo poder da oração. Então, se nós estiver diante do Senhor, né, com as nossas orações, com nossos clamor, pedindo a Ele misericórdia todos os dias. A palavra do Senhor no livro de Crônicas 3, o versículo 10, fala de um homem chamado Jabes, que invocou o Deus de Israel, dizendo: se me abençoare muitíssimo e dos meus termos amplificare, e a tua mão for comigo, e fizeres que do mal não seja aflito. E Deus lhe concedeu o que ele tinha pedido. Glória a Deus. Ele pediu ali que o Senhor abençoasse ele grandemente. E o Senhor respondeu. A oração dele foi uma oração simples, né? Mas Deus, ele é o Deus que ele não responde, né, a oração bonita, enfeitada. Ele responde a oração que vem do nosso coração, né? Aquela oração que nós dobra o nosso joelho e confessa diante do Senhor aquilo que tem nos afligido, né? Mas muitas vezes a gente quer ter uma oração bonita, né? A gente quer ter palavras bonitas, mas a palavra que o Senhor ele busca é aquilo que está no nosso coração. É nós confessar com a nossa boca aquilo que estamos sentindo diante do Senhor, né? É essa oração que o Pai ele quer de mim e de você. E que nós não venha desistir, mas que nós venha buscar a presença do Senhor, né? Que nós venha ser renovado com a presença do Espírito Santo de Deus. A palavra do Senhor também no livro de Lucas fala de um homem chamado Zacarias, né? Que ali a mulher dele, Isabel, ela não podia ter filho. Lucas capítulo 1, o versículo 6 diz assim: e era ambos justos perante a Deus, vivendo
irrepreensivamente em todos os mandamentos e preceitos do Senhor. Glória a Deus. Aqui a palavra do Senhor diz que a sua esposa Isabel já era avançada de idade, né? Ela não podia ter filho, era estéril. Mas ele era o quê? Ele era homem justo perante Deus. E Deus ouviu a oração deles, né? Era justo perante Deus, vivendo irrepreensivamente em todos os mandamentos e preceitos do Senhor. Glória a Deus. O 13, mas o anjo do Senhor lhe disse, Zacarias, não temas, porque a tua oração foi ouvida. Isabel, tua mulher, dará à luz a um filho, e lhe porá o nome de João. Glória a Deus. E terá prazer e alegria, e muitos se alegrarão do seu nascimento, porque será grande diante do Senhor. Não beberá vinho nem bebida forte, e será cheio do Espírito Santo, já desde o ventre da sua mãe. Glória a Deus. Isabel, aqui a palavra do Senhor fala, né? Se você for ler o capítulo todo, Isabel ela é prima de Maria, mãe de Jesus, né? E ela ali, para a sociedade, ela não podia, mas para o Senhor não é nada impossível, né? A palavra do Senhor no livro de Lucas fala, né? Que tudo é possível ao que crê. Aquilo que é impossível para nós é possível para o Senhor Jesus. E o Senhor ali, por bondade e misericórdia, né? Respondeu a oração, dando aquilo que eles queriam e alegrando o coração. Porque bom é quando Deus ele responde às nossas orações, né? Quando nós pedimos ao Senhor e Deus ele responde. Ali a gente tem a convicção que nós não estamos sozinhos, né? Porque o Senhor, a palavra de Deus diz, né, que ainda que uma mãe ela esqueça de um filho, o Senhor ele jamais nos esquece. O Senhor ele jamais deixa os seus desamparados. O Senhor ele jamais deixa os seus sem resposta, né? Mas nós sabemos que muitas vezes nós passamos por alguma dificuldade em nossa vida, né? Porque estamos na carne, estamos na terra. E muitas vezes nós vamos passar por dificuldade, que é para ver onde é que está a minha e a sua fé. Onde é que está a minha e a sua confiança, né? Porque a oração também ela gera em nós fé, gera em nós comunhão com o Senhor, né? Porque se nós estamos em comunhão com Deus, nós cremos que o Senhor ele tem poder para fazer, né? Que o Senhor ele tem poder para curar, que o Senhor ele tem poder para libertar. Glória a Deus. O livro de Tiago, capítulo 5, o versículo 13, fala, né? 5:13. Está alguém entre vós aflito? Ore. Está alguém contente? Cante e louve. Está alguém entre vós doente? Chame os presbíteros da igreja e ore sobre ele, ungindo com azeite em nome do Senhor. E a oração da fé salva o doente. E o Senhor o levantará. E se houver cometido pecado, lhe será perdoado. Glória a Deus. Confessai as vossas culpas uns aos outros e orai um pelos outros, para que sarei. A oração feita por um justo pode muito em seus efeitos. Elias era homem sujeito às mesmas paixões que nós, e orando pediu que não chovesse, e por 3 anos e 6 meses não choveu sobre a terra. O 18. E orou outra vez, e o céu deu chuva, e a terra produziu seus frutos. Irmãos, se alguém entre vós se tem desviado da verdade, e alguém o converter, saiba que é aquele que fizer converter do erro, do seu caminho, é um pecador salvará da morte uma alma e cobrirá uma multidão de pecados. Glória a Deus. Tudo isso é o poder da oração, né? Se tem alguém aflito,
que nós se juntem em oração, né? Se tem alguém ali clamando ao Senhor, Jesus, estou aflito, que tem momentos que mesmo nós, servos do Senhor, na presença de Deus, tem momentos que nós estamos aflitos, né? Tem momentos que nós estamos inquietos, né? A semana passada eu vim para um culto, acho que foi na terça-feira, e eu estava muito inquieta, né? Muitas vezes a pessoa olha para mim e não percebe, mas o Senhor, Ele sabe, né? E Deus usou o presbítero, não foi? Presbítero Amós, parece, foi. Foi um culto de ensino. E ali ele falou, né? Para eu não me preocupar, porque Deus ele era comigo e com os meus. Glória a Deus. E muitas vezes nós ficamos aflitos, né? Mas o Senhor, Ele é fiel e Ele responde às nossas orações. Quando nós clamamos a Deus de todo o nosso coração, porque o Senhor, Ele é o Deus que vê o nosso coração, né? Eu não sei como cada um está aí sentado, mas o Senhor, Ele sabe. Porque Ele é o Deus que sonda o coração, né? E ali eu estava muito aflita. E o Senhor, Ele usou ele para dizer. E depois dali, todas as vezes que vinha pensamento assim, eu repreendi em nome de Jesus. Eu dizia, não, porque Deus diz que Ele é comigo e Ele é com os meus, né? Então é isso que eu e você tem que tomar posse. Quando vier pensamento negativo sobre a nossa vida, sobre a nossa mente, a gente repreender e dizer, não, porque Deus Ele é comigo, né? Deus Ele responde às nossas orações, né? O nosso clamor, no momento que nós de angústia ali clamamos ao Senhor, o Senhor lhe responde, né? Porque nós servimos a um Deus grande. E aquele que está na presença do Senhor, ele não fica enganado, nem fica confundido, né? O inimigo, ele tenta lançar setas sobre nós, sobre a nossa mente, né? Usando muitas vezes os nossos, né? Para ali nos afligir, mas se nós estivermos na presença do Senhor, pedindo ao Senhor misericórdia e socorro, porque muitas vezes o inimigo ele não consegue nos tocar, mas ele toca nos nossos porque ele sabe que nos afeta, né? Mas ali nós fazemos o quê? Dobramos o nosso joelho, porque a palavra do Senhor diz que Ele é remédio para aquele que está doente, né? Ele é cura para aquele que está enfermo. Ele é cura para aquele que está aflito, né? Então, se você chegou aqui nessa noite aflito, creia que o Senhor Jesus, Ele é cura, né? O Senhor Jesus é aquele que liberta e que transforma. E que tudo é no tempo do Senhor, né? E que nós não podemos fazer nada. Mas se nós ficarmos na posição do Senhor, né? O Senhor, Ele trabalha na nossa vida. Grandes coisas o Senhor Ele tem feito na minha vida. Não só na minha vida, como Deus usou o pregador aqui, né? Mas na vida dos meus. Porque quando nós estamos na presença do Senhor, Deus Ele não trabalha só na nossa vida. Ele trabalha na vida dos nossos, né? E ali eles veem que Deus, Ele não é só comigo, mas Ele é com os meus também, né? Que Deus Ele é com a igreja do Senhor Jesus. E essa palavra que Deus Ele colocou no meu coração, que nós venha orar e buscar a presença do Senhor, né? Porque o Senhor Jesus, Ele é fiel a todo tempo na nossa vida, né? Por mais dificuldade, por mais problema que nós passe, mas se nós estivermos na presença do Senhor, o Senhor Jesus, Ele nos renova, né? Às vezes, muitas vezes a gente está chegando no culto angustiado e nós recebemos uma palavra do Senhor, né? Uma palavra do Senhor derramando sobre um bálsamo sobre a nossa vida. Ou muitas vezes de correção também, porque a palavra do Senhor diz que o Senhor Ele nos ama e nos corrige também. Então, se nós não estiver na direção que o Senhor Ele quer, o Senhor também Ele nos corrige. E nós temos que aceitar aquilo que o Senhor Ele tem para a nossa vida, né? Porque o que Deus Ele tem preparado, a palavra do Senhor diz, é o que olho não viu, o que ouvido não ouviu, é o que Deus Ele tem preparado para a igreja do Senhor. Né? E foi essa palavra que Deus, Ele colocou no meu coração, né? Que nós venhamos perdoar, porque a palavra do Senhor diz também que para nós ter a nossa oração respondida, nós temos que perdoar, né? Nós temos que não somente perdoar ali de fora, mas que nós venhamos pedir ao Senhor que nos liberte e perdoe o nosso coração, né? Porque muitas vezes é difícil a gente liberar o perdão. Mas para que a minha e a sua oração venha ter resposta diante do Senhor, né? A pregadora falou aqui no ciclo de oração na semana passada, que até a nossa oferta, para nós ofertar, nós temos que pedir perdão, né? Se nós tiver algo, nós temos que pedir perdão. Mesmo que seja algo que não foi nós que causamos, né?
A semana passada eu passei por uma situação assim parecida. Eu ouvi a pessoa falando de mim e eu não pude fazer nada, só ouvi. E eu fiquei o tempo todo ali ouvindo. E depois, quando ela terminou, em menos de uma hora, ela foi lá com um sorriso, falou comigo e eu só pedi assim: Jesus, me ajude. Né? Porque muitas vezes nós passamos por situação assim, né? O Senhor permite para ver onde é que está o nosso coração, para ver como é que nós estamos diante do Senhor. E ali eu olhei para ela e disse: Jesus, me ajude. E aí eu falei com ela, mas eu falei com aquela frieza tão grande, né? Porque o Senhor, Ele sabe o meu coração. Ela não sabia o porquê, mas eu sabia porque eu ouvi, né? Uma coisa é quando alguém te conta e outra coisa é quando você, Deus permite, né? Primeiro o Senhor lhe dá a estrutura para que permitir você ouvir e você dizer: meu Deus, né? Como é que pode? Porque muitas vezes o que Deus permite para mim não permite para você, porque às vezes você não tem estrutura, né? E ali eu comecei, e eu passei o dia todo só pedindo ao Senhor: Jesus, tire isso do meu coração, Jesus, tire isso da minha mente, né? Porque nós sabemos que essa seta nos contamina. E ali eu comecei a pedir ao Senhor, passei o dia todo e eu comentei com minha irmã. Ela olhou para mim e riu e disse: e você falou o quê? Eu disse: nada. Eu não falei nada, eu fingi que não ouvi. E ela achou que eu não tinha ouvido e ficou por isso mesmo. Aí ela disse: só você. E eu comecei a glorificar o nome do Senhor. Mas não é fácil não, porque eu fiquei com o coração ali doído, né? Mas eu pedi ao Senhor Jesus força e graça, né? Para liberar o perdão, porque nós sabemos que não é fácil lutar contra a nossa carne todos os dias, né? Porque a vontade da nossa carne é ir lá e dar umas duras chucargadas, né? Mas quando nós estamos no Senhor Jesus, nós temos que pedir ao Senhor graça para passar por tudo isso, né? Porque nós sabemos que a nossa luta não é contra a carne, né? É contra principado e potestade do mal. Então, que nós venhamos se fortalecer. E isso tudo que gera em nós é a oração. A oração, ela gera o perdão, gera o controle e domínio próprio que nós temos que ter diante de uma situação assim. Tudo pela oração, porque é a oração que nos aproxima do Senhor. E essa é a palavra que eu quero compartilhar com a igreja nessa noite. Quero agradecer a minha oportunidade em nome de Jesus.